Olá, boa tarde. Com os Jogos Olímpicos a todo vapor, começa a contagem regressiva para a Paralimpíada, que acontece no mês que vem. As disputas entre atletas com algum tipo de deficiência existem há pelo menos 100 anos e ganharam força com a Segunda Guerra Mundial, quando o esporte abriu um novo caminho para os soldados feridos nos combates. Hoje, aqui no Brasil, o nosso esporte paralímpico é referência mundial. Para esquentar nossa conversa, nós vamos começar mostrando os preparativos dos atletas que vão disputar as provas do hipismo. Sintonia e sentimento. No hipismo, homem ou mulher precisam falar a mesma língua que o cavalo. Ele tem que confiar em você e gostar de você e estar próximo de você sempre, né? Nos Jogos Olímpicos, o adestramento divide as atenções do hipismo com a modalidade de saltos e o concurso completo de equitação. Nos Paralímpicos, é só o adestramento para equestre. E é nessa disciplina que fica evidente que o cavalo não é só um instrumento e que os movimentos têm que ser precisos. Sérgio já foi campeão brasileiro 7 vezes e já ganhou um campeonato mundial em 2007. Depois de 2 participações nos Jogos Paralímpicos, o objetivo agora é a tão sonhada medalha. Chegar no Brasil com confiança e com chance de medalha. Sim, ele falou chegar ao Brasil. Isso porque eles vão fazer uma aclimatação na Europa, onde estão todos os 78 cavalos dos Jogos Paralímpicos. Dia 19 de agosto, os 4 paratletas brasileiros partem para lá. Sérgio Oliva, Marcos Fernandes Alves, Rodolfo Riscala e Vera Lúcia Mazzilli. Com 65 anos, Vera é a mais velha da delegação brasileira, mas a sintonia independe da idade. E para falar sobre esporte paralímpico, recebemos Elizabeth de Matos, professora da Escola de Educação Física e Esporte da USP e terapeuta ocupacional. E Rodrigo Rubner Mendes, presidente do instituto que leva o seu nome e que investe na educação inclusiva. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, um prazer estar com você, Andressa. Bom, estamos eu aí. Que agradeço, né? Estamos aí há menos de um mês, então, né, para o início da Paralimpíada. Muita expectativa? Com certeza, porque a Paralimpíada sempre tem trazido, em termos de número de medalhas, um número maior que os Jogos Olímpicos, né? Então, os Jogos Paralímpicos, para mim, tem uma expectativa muito grande, porque eu dei a minha vida para estudar e trabalhar com as pessoas que militam no esporte da pessoa com deficiência. Rodrigo. Também alta, especialmente para as Olimpíadas, mesmo que eu comprei ingresso para a final do futebol. Então estou torcendo para que a gente passe hoje à noite para as próximas fases. Agora, nós sabemos aí, né, que nosso esporte paralímpico é referência mundial, tem um desempenho cada vez melhor. A que se deve esse mérito, Elizabeth? Olha, eu que acompanho já há bastante tempo, desde a fundação do Comitê Paralímpico, eu já atuava, né? Eu fui diretora de classificação do Comitê Paralímpico e o que eu vejo com a atual gestão chama-se planejamento e profissionalização. Então, ele chama profissionais da área, tanto administrativa quanto da área técnica. Eles fizeram um planejamento a longo prazo para chegar a fazer os planos que se tem para agora 2016, que é chegar no 5º lugar. Essa é a meta, né? A última vez que eu participei foi 27º, né? Acho que até antes disso, 43º. Então, eu participei de uma época em que o Brasil engatinhava nessa área. E a atual gestão do Comitê Paralímpico está investindo em planejamento. Só para chamar a atenção das pessoas aqui, essas imagens aqui são dos nossos atletas paralímpicos aí. Isso. Em ação, né? Em edições anteriores. Isso. Aí de Paralimpíadas, né? Aqui atletismo. Agora, Rodrigo, a Elizabeth falou aí, né, que foi melhorando muito o desempenho dos nossos atletas, né? Agora, por outro lado, a nossa sociedade também está mais inclusiva? O que vem acontecendo também nos últimos anos em relação a isso? Eu acho que sim, a gente tem enormes conquistas. Falando um pouquinho sobre a educação, né? A gente, nos últimos aí 14 anos, o crescimento, né, do número de matrículas de crianças e adolescentes com deficiência na escola comum é notório, né? E acho que tem uma comemoração importante. Hoje, a maioria das matrículas desse público, né, elas estão na escola comum.
né? Não mais em ambientes separados, segregados. Ainda tem muita coisa para ser feita, né? A gente ainda tem muitas barreiras, a gente tem que pensar na atitude das pessoas que estão no ambiente escolar, mas eu acho que a gente deve celebrar e sempre mostrar o que tem de positivo na nossa construção. O Rodrigo colocou uma coisa importante aí, né? Estão em escolas comuns, Elizabeth. Estão em escolas que a gente chama, não vou dizer nem comum, mas escolas regulares, né? Por que eu falo de regular? Porque existem as escolas muito bem preparadas para receber a pessoa com deficiência e existem as escolas que estão totalmente despreparadas. Então, eu vejo essa questão da inclusão com bons olhos, porque quem não estava preparado vai ter que se mexer para fazer alguma coisa. E quem já estava preparado vai exigir um nível de capacitação cada vez melhor para tornar o nível de excelência. Então, essa questão da inclusão na escola foi de fundamental importância para a cidadania da pessoa com deficiência. E não só, né, da pessoa com deficiência, mas também os outros, né, que estão lá para recebê-la. Você acaba ensinando aí para a criança a importância da diversidade, não, Rodrigo? Não, sem dúvida, acho que todo mundo sai ganhando e a presença desse público na escola, a gente percebe que provoca uma mudança que já vinha sendo adiada, né? Uma série de questões precisam ser melhoradas na educação brasileira e a gente observa, né, o quanto o aumento da diversidade faz com que o professor perceba que ele precisa mudar a forma de atuar, pensando no mundo contemporâneo, nas novas formas de estimular o aluno e no novo papel do educador, que é muito mais um mediador hoje. Então, a gente está buscando uma educação melhor para qualquer estudante, para aquele que tem uma síndrome, para aquele que convive com alguma limitação sensorial e para aquele que não tem uma relação direta com o universo da deficiência, mas que precisa de uma boa educação. Nós separamos aqui, né, para mostrar para as pessoas as medalhas, né, o quadro de medalhas aí comparando o desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Olha aí, então, mostrando, né, foram 23 medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil em 21 participações nos Jogos Olímpicos, enquanto que nos Paralímpicos foram 73 medalhas de ouro em 11 participações. Quer dizer, um número muito maior aí nos Jogos Paralímpicos, né? Lembrando que a Paralimpíada recebe aí um investimento muito menor, não é, Elizabeth? Aí cabe também a gente colocar duas questões. Imaginem uma prova de 100 metros rasos do Usain Bolt, o masculino e o feminino e acabou. Na Paralimpíada você tem que dar a questão da inclusão, quer dizer, o atendimento específico para a pessoa que tem aquele tipo de necessidade. Então, o cego corre com o cego, as pessoas com mais limitação motora correm entre si, as com menos limitações motoras. Então, nós temos mais provas, por exemplo, de 100 metros rasos. Portanto, estão mais medalhas em jogo. Então, pelo número de modalidades e o número de provas, ela realmente é maior nos Jogos Paralímpicos. Por isso, fica mais fácil, em números absolutos, aparecer um número maior. Mesmo assim, o desempenho da equipe paralímpica é superior ao da olímpica, visto o número reduzido de pessoas e de investimento, né? Você sabe que os números também são muito impressionantes, né? A gente acompanha a distância pela mídia, mas só de Paralimpíadas a gente vai ter mais de 4.000 atletas, né, no Brasil. E desses a gente tem cerca de 2.000 cadeirantes e cerca de 900 atletas cegos, enfim. Então, sempre é um momento onde a gente tem mais espaço para falar do assunto e eu acho que a gente deve aproveitar essa oportunidade, né, para trazer para a discussão nos programas, no jornalismo e mesmo nas famílias, o quanto a gente precisa estar atento às nossas próprias barreiras e, com isso, cada vez mais buscar uma sociedade acessível. Se me permite só uma coisa, é também quebrar paradigmas, né? Então, a gente tem aquela noção que o deficiente tem dificuldade, ele tem pouca capacidade e a gente vê muito mais. São as pessoas que, por uma pequena limitação, parece que ele foi suscitado a mostrar o seu melhor, né? Então, são exemplos para a vida do dia a dia. Cada pessoa que tem uma limitação parece que mostra o seu melhor. Mostra o seu melhor. A gente tem um exemplo aqui, né?
Rodrigo, do seu caso, que eu gostaria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência pessoal também para a gente, né? Foi aos 18 anos, né, que você... Eu passei por um assalto, né, e isso resultou numa lesão na medula e eu passei a conviver com um impedimento físico, né, com a tetraplegia. Mas eu tinha muito apoio, sempre tive oportunidades de seguir com o meu caminho como aluno na época, depois me formando como um profissional. E hoje eu me dedico para que qualquer criança brasileira, qualquer criança e adolescente tenha também a oportunidade que eu tive, por isso eu me dedico, né, ao tema da educação inclusiva, apoiando as escolas do Brasil todo. As imagens aí do seu projeto aparecendo no telão. Esse é um dos nossos projetos, a gente trabalha já há 4 anos investindo numa reconstrução da ideia de educação física nas escolas, né, apoiando também educadores e gestores para que eles criem projetos próprios. E aí tem uma mudança importante, Andressa, que é como é que você faz com que toda criança possa participar de uma aula de educação física, considerando, né, qualquer tipo de especificidade. Como é que é feito? Então, acho que o primeiro passo, né, é você mudar o objetivo da atividade. Ou seja, no caso da escola, a ideia é você se desprender do alto rendimento, da competição, dessa necessidade de você buscar um alto desempenho no sentido de ser alguém que se destaca fisicamente por ser o melhor naquela atividade e passar a buscar como grande objetivo, né, a garantia de convívio, de desenvolvimento, de interação de todos naquela aula de educação física. E para isso, né, os professores, junto com os alunos, isso que eu acho que é muito importante, eles têm que recriar aquela atividade, aquele esporte, né? Eles têm que buscar novas regras, buscar novas dinâmicas e é isso que a gente tem feito. É um projeto em parceria com o Unicef e com a Fundação Barcelona, se chama Portas Abertas para a Inclusão. Ele está acontecendo em 15 estados brasileiros, né? E a gente está aí já colhendo resultados muito importantes, muito significativos de uma completa mudança. E aí o que a gente quer é que todos participem, claro. É isso que a gente está conseguindo. E capacitar professores, né, como o Rodrigo colocou, Elizabeth, que a gente sabe que muitas vezes aí os alunos com algum tipo de deficiência acabam dispensados das aulas de educação física justamente porque os professores não sabem como lidar com os alunos, não é? Olha, o que eu posso dizer é que isso ocorria muito antes, né? Atualmente isso tem mudado bastante. Mesmo assim, o que eu vejo que é mais barreira, vamos dizer, na escola pública principalmente, as escolas com menos recursos, o que mais dificulta são as condições da escola propriamente dita. Então, falta de espaço, falta de material. Eles reclamam isso na educação física em geral, não é para incluir a pessoa com deficiência. Eu tenho feito visitas, pesquisas, os alunos fazem, de trabalhos espetaculares feitos em escolas públicas, que eles trabalham com sucata, eles trabalham com uma série de coisas que a gente nem imagina. Então, os professores atualmente, acho que de uns 5, 8 anos para cá, têm sido muito criativos. O que falta é investimento na educação como um todo. Sim. A Elizabeth tem razão. A gente tem também colhido aí experiências, né, nessas escolas que a gente apoia, de equipes que se desprendem do próprio espaço da escola, né, que transcendem os muros. E o que é muito importante, né, pensando numa perspectiva de educação integral, buscando relações com o entorno, com as organizações que fazem parte daquele território. Então, a ideia de que sem quadra não há esporte, não há aula de educação física, essa é uma ideia que ela não se sustenta. E a gente tem evidências, né, do quanto é possível se fazer, né, no campo da educação física, para que qualquer pessoa, um cadeirante, alguém que tem uma deficiência intelectual, participe, se desenvolva e se sinta incluindo, né? Se sinta com espaço para manifestar a sua personalidade, o seu jeito de ser. Que aí envolve outras questões, né, Elizabeth, aí ao longo de tantos anos estudando esse assunto, né, costuma ressaltar que vai além da inclusão, né, mas aspectos como cidadania, conhecimento dos direitos. Então, cada um sabe o que é adequado para si próprio, né? Então, quando a gente tenta falar em inclusão, as pessoas falam assim, tem que dar um espaço para o deficiente.
tem que perguntar o que ele precisa, tem que perguntar que tipo de espaço que ele quer. Ele tem que ser chamado para tomar decisões, para orientar também nesse planejamento estratégico. Senão, a gente está decidindo pelos outros. O deficiente não é mais criança, ele tem deficiente de todas as idades. E ninguém mais do que ele, que vive o dia a dia dos seus obstáculos, das suas limitações, ele é o que mais pode ensinar. Eu posso dizer que ao longo da minha trajetória, os meus melhores professores foram as próprias pessoas com as quais eu trabalhei. Atletas, na época de terapeuta-paciente, inclusive um dos meus atletas foi o meu primeiro paciente na época que eu fui estagiária. Hoje ele, infelizmente, ele faleceu, mas foi um atleta que ganhou medalha paralímpica. Você deve ter conhecido o Fábio Ritt. É verdade. Então, ele foi o meu melhor professor. Ao não ouvi-los também, corremos o risco aí também de desperdiçar talentos, né? Exato. Então, aprender com eles é o que a gente tem que primeiro aprender. Sem dúvida. Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o esporte paralímpico. Com a gente, a professora da Escola de Educação Física e Esporte da USP e terapeuta ocupacional Elizabeth de Matos e Rodrigo Rubner Mendes, presidente do instituto que leva o seu nome e que investe na educação inclusiva. Continue aqui participando da nossa conversa. 278 atletas brasileiros participarão da Paralimpíada do Rio de Janeiro no mês que vem. E nós temos atletas em todas as modalidades. A reportagem é da Rede Minas. A maior delegação a representar o Brasil em Jogos Paralímpicos terá 12 atletas mineiros. Nossos competidores estarão presentes no arremesso de peso, judô, tênis em cadeira de rodas, atletismo, rugby em cadeira de rodas e outros. Pela primeira vez, o Brasil terá atletas em todas as 22 modalidades. E a meta é garantir também o melhor resultado da história. Ocupamos a 7ª posição do ranking nos Jogos de Londres, mas nossos atletas querem aproveitar o apoio da torcida para ocupar o 5º lugar este ano. Vai ser um show todos os dias. Eu estarei lá e você é meu convidado de honra. Vocês aqui vão nos empurrar naquele momentinho final, naquele milésimo de segundo, naquele momento, naquele golzinho a mais. Então assim, não puxando sardinha, mas acompanha a natação. Sem dúvida nenhuma, vocês não vão se arrepender e vão sair muito felizes. Que astral, né? É incrível o quanto o esporte traz esse lado positivo, né, das possibilidades e também do quanto a gente consegue se superar quando existe trabalho em equipe, quando existe disponibilidade para mudar padrões e no caso da Paralimpíada, né, o quanto a gente vai poder mais uma vez se mostrar como um país, né, que tem espaço e perspectivas de crescer no esporte internacional. A gente está torcendo para que a gente repita o que a gente fez em Londres, né, e cada vez mais marque lá o nosso nome na história da Paralimpíada. Agora, falando um pouquinho de investimento, né, nós sabemos, o próprio Comitê Paralímpico fala, né, que ainda depende muito de investimento público. Né? Como chamar a atenção das empresas? Bom, a minha opinião é mostrar o quanto que se pode ser eficiente, o quanto que você pode ter um retorno de ter uma sociedade mais produtiva, porque é isso que o empresário quer, produção, né? E quando você tem pessoas que podem produzir, chamar a atenção do público, divertir e realmente trazer algum benefício para a sociedade, eu acho que o esporte está aí um caminho, uma porta magnífica, porque é entretenimento, né? Traz o quanto de turismo que se não está trazendo de dinheiro, né, para esse meio. Então, a questão é a gente quebrar esses paradigmas dizendo que o deficiente
precisa de ajuda, não, ele precisa de investimento, assim como os outros atletas. Eu vejo o atleta com deficiência simplesmente como uma outra categoria, mas são atletas, Sim, eles também treinam. Né? Rodrigo conhece bem esse assunto, a busca de parcerias, até por conta do próprio projeto, né, Rodrigo? Mas eu queria lembrar que as empresas têm um papel importante também na inclusão desse segmento da população no mercado de trabalho. Né? E é fundamental que elas continuem investindo na educação, né, para que todos as gerações futuras possam também ter uma capacitação que amplie as perspectivas de cada um, que cada um possa seguir a sua vocação, tanto no trajeto, nesse período da formação básica, como depois no mercado de trabalho. E a gente tem muitas empresas, né, dedicadas e apoiando a questão da educação. No caso desse projeto que a gente citou, né, a Fundação Barcelona tem sido parceiro, assim como outros institutos, né, que estão apoiando e querendo que a pessoa com deficiência esteja na escola. E por falar em escola, né, vale chamar a atenção aqui, o próprio comitê falar isso, né, ele justifica, né, esse sucesso tão grande dos nossos atletas na questão também do incentivo do esporte nas escolas. Eles realizam, inclusive, torneios por todo o Brasil. Foi assim que foi revelado o Alan Fonteles, por exemplo, que venceu ali o Oscar Pistorius, foi dentro da escola. Ele não era atleta e perceberam ali um talento. Quer dizer, é a questão de dar oportunidade para o maior número de pessoas, né, Elizabeth? Então, fazendo até um gancho, por exemplo, as Paralimpíadas Escolares deveriam ter mais destaque na mídia, na minha opinião. Porque ali é que vão surgir os Alan Fonteles da vida, os Daniel Dias e todos os outros que a Terezinha, que está fazendo sucesso com o comercial, falando de mais respeito na escola, né? E mais outros que eu acho que o povo vai poder conhecer mais, de pessoas tão interessantes, pessoas tão cativantes que tem no movimento paralímpico. Mas eu acho que se a empresa vê um atleta que tem talento pequeno, e ele conseguir acompanhar essa trajetória, já pensou o quanto que ele eleva o nome da sua empresa? Falou, olha, nós ajudamos a construir mais novos cidadãos, né? Então, não importa que tipo de atleta seja esse, eu acho que seria um espaço muito bom se a gente desse mais espaço para esses jogos escolares que a gente tem, JUBs, JEBs e coisas assim por diante. E a gente não dá espaço na mídia muito para isso. Para mim seria uma sugestão. Sim, claro. Eu acho que vale a pena também chamar a atenção para o papel do professor, né? Acho que é importante um cuidado, Andresa, para que não se desvirtue o que uma aula de educação física, né, tem para oferecer, como também um espaço de desenvolvimento pleno de qualquer um. Né? Esse olhar do educador, né, identificando talentos e encaminhando essas pessoas para clubes, associações, ele é muito importante, mas ele precisa estar atento para que isso não prejudique o trabalho de transformar essa aula num ambiente inclusivo. Sim. Ou seja, não permitir que o aspecto da competição se sobreponha ao espírito de todos juntos criando uma forma da criança participar. Acho que esse cuidado é muito importante. E o professor de educação física, junto com as outras disciplinas, né, tem essa responsabilidade, sabendo separar qual é o papel da escola e qual é o papel do esporte fora da escola. Se você me permite, a gente tem essa visão na USP, né? Existe o curso de Educação Física, o bacharelado, nós temos a licenciatura em Educação Física, que é a Educação Física que atua na escola, e nós temos o bacharel em Esporte, que é onde eu atuo. Então, a gente acredita que a Educação Física tem esses 3 momentos. E não aquele professor generalista que tentava já tirar da aula de educação física o seu talento, quando são espaços bem diferenciados, quando você colocou. Criança tem que brincar, a criança que brinca e se expressa, mostra os seus talentos. No momento de eu fazer a pescagem de talentos, ela já teve oportunidades. Então, eu preciso, como o Rodrigo diz, investir em espaços diferenciados. Nós separamos também aqui as imagens, né, do Centro Paralímpico aqui em São Paulo, que foi inaugurado esse ano, né, para treinar os nossos atletas. Ele está entre os 4 mais completos do mundo, né? Foi projetado aí com conceitos de países referência no esporte adaptado, como Ucrânia, China e Coreia do Sul. Nós podemos dizer que já é um legado da Olimpíada, né?
com certeza é um legado que vai ser não só para os atletas com deficiência, como para todos os atletas, porque é um espaço esportivo de primeiro mundo ou de além do primeiro mundo. É um espaço muito interessante, não só para a prática, mas para as pessoas também conhecerem como se desenvolve, como ter outras oportunidades de fazer a prática esportiva. Então, pois é, quando a gente fala muito em legado, né? Falamos aí na Copa do Mundo, agora Olimpíada, Paralimpíada, o que esperar nesse sentido, né? Paralimpíada acontecendo aqui no nosso país, para que haja aí respeito e oportunidades maiores para as pessoas com deficiência. Então, a gente já tem legados importantes a serem comunicados, né? A gente trabalhou com mais de 1.000 educadores, impactando mais de 60 mil alunos no Brasil todo. Tem uma experiência, por exemplo, em Belo Horizonte, de um aluno chamado Pedro, que tem paralisia cerebral, e eles estavam querendo, de alguma forma, criar uma atividade em que o Pedro também pudesse participar. E aí exploraram a bótia, né? Criando ali uma forma do Pedro, por meio de uma canaleta, definir o sentido da bola e o momento em que ele achava que deveria ser lançada a sua participação, enfim. São exemplos, né, de equipes de escolas públicas que conseguem coletivamente, né, envolver os alunos e mudar um pouco a forma de pensar. E aí a gente vê crianças se desenvolvendo, exercendo a sua cidadania e, mais do que isso, transformando aquilo que é a aula de educação física. Elizabeth, rapidamente, uma palavrinha final. Então, eu quero convidar todos para participar dos Jogos Paralímpicos, porque é uma experiência ímpar e única. Jogos Olímpicos, se vocês acham que é maravilhoso, vocês não têm ideia do mundo novo que a gente se descobre, porque a gente se descobre nesse mundo do movimento paralímpico. Não deixem de assistir. De 7 a 18 de setembro. Queria só deixar o site do Instituto, quem quiser conhecer mais, www.rm.org.br. Eu queria lembrar todos... rm.org.br. E lembrar só os pais de crianças com deficiência que a educação é um direito, não é favor, né? Não depende de boa vontade, e as crianças devem estar na escola. Maravilha. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje com a gente. Até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você.